Começar. Olá, boa tarde. E hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os arcanos maiores do tarô, segundo Mebes. De repente, as pessoas podem até pensar assim: o que é que isso tem a ver com teosofia? Um assunto dessa natureza, o tarô, né? Que é algo assim tão profano, né? Digamos. Mas aí, no caso específico desse autor, Mebes, né, ele não dá essa conotação de ser algo adivinhatório, e sim de ser uma verdadeira enciclopédia do ocultismo. Ele começa com esse primeiro livro, que foi o livro que ele lançou enquanto ele era vivo, que não tinha esse nome, era Enciclopédia do Ocultismo. E que depois, quando foi publicado novamente, né, em outra edição, veio com essa denominação, os Arcanos Maiores do Tarô, e os discípulos deles publicaram os Arcanos Menores do Tarô, baseado nas anotações que faziam, né, nas reuniões de estudo que tinham com ele. Mebes, ele era russo. Ele era uma pessoa assim, muito culta, inteligente, era líder da maçonaria, do martinismo, da Rosa Cruz, também ocultista e astrólogo. Ele fundou essa escola iniciática do esoterismo ocidental, mas a vida externa dele, a vida pública, né, ele sobrevivia como professor de francês e matemática em São Petersburgo, que era, na ocasião, a capital da Rússia. Em 2012, ele já prevendo a tempestade se abateria pela Rússia, né, devido às condições geopolíticas, sociopolíticas, ele publicou, como eu disse, esse primeiro livro dele. E no final de 1917, quando se estabeleceu realmente, né, o bolchevique lá, que começou a perseguir as religiões e os grupos espiritualistas. Então, a escola de Mebes, ela passou a ser clandestina. As reuniões eram secretas. E isso transcorreu durante 9 anos, até que, devido à imprudência de um de seus discípulos, a escola iniciática ela foi revelada, né, para algum espião da KGB, e eles então foram lá, destruíram tudo, né? Invadiram as casas dessas pessoas, prenderam, e Mebes foi deportado para um gulag, na sub-região do Ártico, vindo falecer pouco tempo depois. E aqui, só para relembrar, né, a origem do tarô, é uma tradição que vem dos sacerdotes de Mênfis, lá do Egito, que eles também, naquela época, né, prevendo a queda da civilização egípcia, né, a gente vê que tudo é um ciclo, que ele surge, evolui, né, desenvolve-se e depois declina. Então, esses sacerdotes, prevendo já esse declínio civilizatório do conhecimento, eles ocultaram essas informações ocultistas, não em caverna, nem em pergaminho, nem em códigos, não. Eles propagaram assim ao máximo possível as pessoas, né? Em forma justamente dessas figuras do baralho, né? Porque saberia que esse conhecimento não seria perdido, né? Devido ao hábito do jogo. As pessoas iriam jogar, iriam fazer as suas adivinhações, e teria uma grande chance desse conhecimento chegar à posteridade. Então, aqui nós já vimos, são 22 arcanos maiores e 56 menores, abrange a vida da nossa humanidade decaída. É bom que fique bem claro isso, né? E com o estudo dessa enciclopédia, a pessoa poderá entrar nos 3 graus da iniciação do ocultismo,
E o ocultismo que nós falamos não é o ocultismo que o povo aí imagina que tem algo a ver com feitiçaria, magia negra, não. Oculto porque está desconhecido para nós, é ignorado. Nós não temos ainda um acesso completo e pleno, não. Então, esses 3 graus, eles são chamados de ciclo. Tem o ciclo cabalístico, mágico e hermético. Então, já assim, o que Mebes dava uma ênfase muito grande era essa questão assim do o que é que distingue um homem inteligente, né? Quando é que a gente diz que uma pessoa é inteligente? Aí ele fala essa questão assim, são 2 coisas, é o grau de consciência da vida e o grau de poder de realização. O que é que você conhece da vida? Não apenas em termos místicos, metafísicos, mas em termos práticos mesmo. No seu corpo, o que é que você conhece do seu corpo? O que é que você faz para que ele funcione bem, para que você tenha muita vitalidade, energia, mais harmonia, né? E o que é que você espera da vida, que assim o mundo espera de você, né? E o grau e o de poder de realização. Isso aí, então, foi o foco desse início do nosso estudo, né? O grau de poder de realização, porque tem muitas pessoas que elas são muito cultas, são muito intelectuais, são muito sábias, mas não conseguem realizar as coisas. Na hora de fazer a parte prática, não conseguem. E isso aí é em todos os campos da vida, né? Aqui no Recife nós tivemos e temos pessoas assim que são grandemente poderosas nesse quesito de realização. E eu vou citar um que eu admiro muito, e eu não estou falando do campo ocultista, não, estou falando no campo da vida prática mesmo. Foi o Ricardo Brenan, um homem que conseguiu construir e realizar uma obra como essa que existe aqui na Várzea, né? E que é admirado no mundo todo. Então, o que é que você está realizando na vida? As coisas que você mais quer e deseja, você está realmente realizando ou fica só no mundo da imaginação, da fantasia? Então, ele distingue 3 tipos de... o secreto, que é aquele que a gente decide esconder, o arcano, que é um mistério cujo conhecimento é indispensável para compreender um grupo determinado de fatos, leis ou princípios, e mistério. Então, o mistério é todo um sistema harmonioso de arcanos e segredos. Então, eles sintetizam a cosmovisão de uma determinada escola. E o arcano ele pode ser expresso oralmente, mediante a escrita comum ou simbolizado. Podemos distinguir 3 grupos. Isso aqui, gente, eu estou passando bem rápido, porque foi o que a gente falou na palestra anterior, né? Então, para só dar um segmento, assim, para quando entrar na de hoje, a gente fincar mais o pé, né? Então, o simbolismo, ele pode ser o simbolismo das cores, o simbolismo das figuras geométricas e o simbolismo dos números, que é característica da raça branca. A raça branca, que tem essa divisa, né? Tudo por número, medida e peso. Então, arcano 1, que é Aleph, o mago, o valor numérico é o 1. Então, a gente fazendo uma análise aqui bem rápida da figura, nós vemos um campo azul, né? Muito bonito, com essa parte da terra, com flores. Ele está como fosse no topo. Tem essa mesa cúbica em frente a ele, que possui 3 objetos em cima, uma moeda de ouro, uma espada e um cálice, e é uma figura masculina. Ele está com a mão esquerda levantada, segurando um galho de nogueira, que tem 3 ramos ali que foram cortados, né? E sobre a sua cabeça, o símbolo do infinito. E essa figura representa o homem no início da sua jornada na senda, o caminho da auto-iniciação.
Aqui tem a figura da letra hebraica. O arcano 1 é Aleph, como vimos, e o hieróglifo é o homem. E o homem, para ficar bem claro, é o homem não só em relação ao gênero, mas sim em relação à espécie humana. E aqui nós vimos que essa figura alude à Trindade, né? A gente vê essa parte esquerda como levantada, como fosse o braço esquerdo da figura masculina, e a outra mão para baixo está sendo neutralizada pelo corpo dele. E vimos, né, também esses binários. Né? O que é que neutraliza esses binários? Então, nesse caminho da auto-iniciação, nós vimos que existem 2 tipos de ternário. Aquele ternário que começa pelos polos e o ternário que começa pelo centro, que é justamente o ternário do grande arcano. Pode começar pelo termo do meio e pela subdivisão determinar os polos. Ou então você conhecer, como no ternário do tipo geral, conhecer algo que seja frio, algo que seja quente, e o elemento neutralizador seria o morno ou tépido, né? Ou então algo que é baixo, algo que é muito alto e uma altura mediana. Já no ternário do grande arcano, você só tem um elemento, mas a partir dele, então, existe uma subdivisão. Esse ponto, então, ele se polariza. Como é que a gente pode, então, se tornar uma pessoa realizadora? A gente tem que usar algumas analogias para chegar ao simbolismo, né? E a gente viu também que o arcano 1, ele é o arcano da individualidade e, ao mesmo tempo, ele é o da unicidade. Ele é do indivíduo, daquele ser que é como se fosse um número, né? Um número absoluto. Não importa em que posição da equação ele esteja, ele tem o seu valor próprio. E tem o da unicidade. Aí fala da questão das individualizações, e o exemplo dado foi esse aqui: um grupo de átomos se individualiza e passa a formar moléculas, quando eles têm afinidades entre si. Várias células se unem e formam um órgão. Os órgãos agrupam-se formando um organismo. Todos os reinos orgânicos do planeta, incluindo o mineral, juntos formam uma manifestação individual e viva chamada planeta. Um grupo de planeta constitui um sistema planetário, e assim vai numa escala cada vez além e cada vez aquém também, né? Então, como é que a gente pode ativar em nós esse poder realizador? É nessa hora, então, que a gente aprende um pouquinho de teurgia, de magia, né? Então, na atividade do homem, percebemos o grande binário, espírito-matéria. Qual será o elemento que neutraliza esses 2? Então, vamos ver. O homem, espiritualmente, ele vive no plano das ideias e expressa-se no plano físico, onde as percepções se realizam pela reação dos sentidos aos objetos. Então, o que é que poderá constituir a passagem do plano das ideias para o plano dos objetos concretizados? O que é que faz com que aquele projeto que você tenha na mente, ele realmente se realize no plano material? Ele não pode dar um pulo da ideia para o material, não. Tem que ter um elemento ali que vai dar a vitalidade às suas ideias, aos seus planos. Então, o plano é o plano no qual a energia se determina as formas. Então, seria espírito, energia e matéria. Ou ideias, aí você forma as ideias para, então, ter os objetos materiais. Então, o plano intermediário entre a mente e o físico chama-se astral, plano astral, que é bem conhecido nosso, né? Então, a passagem do mental ao astral se faz pelo processo de condensação progressiva das ideias. Então, você tem que pensar e vitalizar aquelas ideias que você quer concretizar.
Se você não tiver energia, aquilo ali vai ser feito uma bolha de sabão. Surge uma ideia maravilhosa, mas se você não persistir, não condensar aquilo, ela não vai se cristalizar, se concretizar aqui. Então, você visualiza ideias em imagens, em forma, mantendo-as na imaginação. Essas formas condensam-se no astral e manifestará, então, no plano físico, a ideia desejada. E aqui tem esse preceito, né? Para fazer ouro é preciso ter ouro. E isso aí tem a seguinte importância, porque essa lei rege a maioria dos processos, tem lugar no campo das manifestações realizadas. É preciso que a gente tome um ponto de apoio, algo que já existe aqui nesse plano físico, para que aquela coisa que a gente planeja, que a gente idealiza, tenha uma concretude, venha a ter uma concretude. Tem que ter um ponto de apoio. Não possuímos a compreensão do mecanismo de coagulação, dessa coagulação, mas podemos utilizar a máquina existente. Aí, de repente, você diz, basta a gente fazer isso, pode crer, basta a gente fazer isso. E, ao mesmo tempo, assim, como é que isso funciona? Aí, o próprio Mebes, né, que era um ocultista, ele diz, a gente não sabe como é que esse mecanismo se processa, né, intimamente. Mas a gente sabe que existe como que um mecanismo, uma metodologia, algo, um programa, né, que faz com que a coisa venha a existir. Para isso, é importante saber que as esferas dos planos de manifestação, elas se interpenetram. Então, o mental, o astral e o físico não são planos estanques, não. É como se fosse um degradê. Existe uma assim, interposição dos planos mais superiores do plano físico com os planos mais inferiores do plano astral, do mesmo jeito que os planos superiores do astral, eles interpenetram um pouco os planos inferiores do plano mental. Então, esse processo de transmissão é feito devido à existência dessa natureza, né, entre os planos. A gente deve saber que há entidades, e outra coisa importante é isso aí também, a gente saber existem entidades especiais, entidades ou seres conhecidas sob o nome de anjos, que eles habitam, né, o plano mental, espíritos diretores no plano astral e aqui no nosso plano físico, embora não sejam visíveis à visão ordinária comum, temos os elementais, aquele que nós também já falamos em uma palestra passada. E a cada um cabe uma função. Então, do arcano 1, Aleph, era isso que tinha a dizer. E mesmo assim, para você ver, foram apenas 7 slides que eu passei do arcano 1, incluindo a imagem, né? E se você abrir o livro, é claro que você vai encontrar muito mais coisas. Então, essa síntese eu fiz de acordo com aquilo que eu considerar mais importante. Pode ser que outra pessoa que também leia Mebes ressalve outro aspecto, né? Aqui no Arcano 2, Bet, a letra hebraica. O nome profano é Apapisa, e o valor numérico é o número 2. Então, pela análise sintética da figura, eu acho melhor fazer a descrição aqui pela imagem dele. Então, observem aí, gente. É uma figura feminina, ela está sentada sobre uma pedra cúbica. Atrás dela tem um véu cor violeta, dependurado por uma haste dourada, né? Em ouro. De um lado, uma coluna vermelha com o símbolo do sol no topo. Do lado esquerdo, a coluna azul com o símbolo da lua. Ela está sentada, tem um véu encobrindo o rosto, que vai até abaixo do nariz, né? Chegando um pouco ao queixo, assim, circundando, né? Encobrindo tudo. Ele não é um véu opaco, ele é semi-transparente para indicar
que a pessoa que quer se dedicar a estudos, que quer se dedicar a essa iniciação, autoiniciação, ela tem que assim se reservar, né, os seus sentidos das coisas mundanas. É você saber que está inserida nesse momento histórico da vida. Por isso que ele é sempre transparente, mas, ao mesmo tempo, não se deixar envolver pelas coisas mundanas. Vocês veem que ela tem um colar de ouro com uma cruz dourada. Essa cruz é chamada de cruz solar, porque ela tem os 4 braços do mesmo comprimento. Ela traz no colo um papiro, só que não dá para a gente ver o que é que está escrito nesse papiro, né? Está sentado, o corpo dela está encoberto, exceto o tórax, né? E tem 3 degraus para alcançá-lo. Quando você olhar uma figura de cunho, essa ali, só para compor, né, a figura, não. Cada uma dessas tem um significado muito importante. No alto da cabeça, ela traz um ornamento egípcio, né, com esse é como fossem chifres, mas na realidade são a semilua, né, uma lua com as pontas ascendentes, e a parte central é a lua mesmo. Pronto. E aqui tem a figura da letra Bet, no alfabeto hebraico, né? A letra Bet tem esse formato assim. Então, ele também indica a unicidade, indica que a unicidade ela deve ser dividida em 2 e polarizada a cada vez que se deseja participar do processo da vida. Então, se tudo fica num plano só, ou de uma forma só, sem polarizar, não tem como haver percepção para nós. A gente só consegue perceber as coisas quando elas se polarizam. É aquele velho exemplo que eu já dei tantas vezes lá na loja, né? Por exemplo, em relação à cor. Se o planeta todo fosse da cor branca, né? Tudo fosse branco, os seres, os animais, o reino mineral, o reino vegetal, animal, tudo nesse planeta fosse branco, a gente não ia ter consciência do que seriam as cores. Então, se de repente chegasse um ser, ou de repente surgisse alguma coisa ali com cor, a cor azul, por exemplo, então aquilo ali ia ser uma grande interrogação. Do que se trata isso, né? Algo totalmente inusitado. Então, para que alguma coisa seja perceptível para nós, ela tem que se polarizar. A gente só consegue perceber as coisas nesse nosso mundo dialético dessa forma, pelo seu contrário. Se vivêssemos num mundo de luz, a gente não ia conhecer as trevas, ou o contrário também seria assim. Um momento. Então, uma coisa que Meves coloca aqui, que eu acho também muito importante. Se uma pessoa, um amigo seu, diz o que é que ele quer da vida e como deseja alcançar aquilo, a gente vai conhecer como essa pessoa é, né? Pelo menos o seu ego a gente vai conhecer. Aí... Alô? Opa. Por exemplo, aí você tem um amigo que diz que quer ser rico. Aí você pergunta, como é que você quer ser rico? Aí ele diz, eu vou estudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou trabalhar muito. Ótimo. E se você conhece outra pessoa que diz a mesma coisa, eu quero ser rico. Aí de que forma? Ele diz, eu vou assaltar um banco, aí eu vou dar um golpe em fulano, em A, em B, eu sei.
Então, isso aí, se você sabe o que é que a pessoa quer da vida e como ela deseja alcançar aquilo, você já conhece um pouco daquela pessoa, como ela é. Estou sem mudar. Vocês estão vendo a progressão dos slides? Era mexicana e foi para os Estados Unidos. Fez sucesso. Ô, gente, tem alguém com o microfone aberto aí. Então, vamos continuar aqui. As leis da natureza, elas são registradas no seu... Bernadette, os slides não estão mudando, não. Eu não sei porque está acontecendo isso. E depois vocês vão ter que me ensinar. Eu coloco depois os slides lá no grupo da loja, viu? Então, as leis da natureza, elas são registradas no seu livro vivo. Quer dizer, o que tem na natureza, basta a gente observar como o mundo se apresenta para a gente saber que tem um ritmo na natureza, que tem a polaridade, que tem causa e efeito, que tem a questão do gênero e vibração, né? E tantas coisas. Então, assimilar o conhecimento nele contido só é possível sob as pregas da vestimenta ou manto que nos assim, isola das agitações mundanas, dos condicionamentos e outras influências prejudiciais. Então, esse hieróglifo do Arcano 2, que é a boca humana, simboliza também a boca, simboliza um refúgio, um lugar onde é possível se abrigar, um edifício ou templo consagrado ao estudo. E também o seguinte, é como se fossem duas mandíbulas. A boca não tem duas mandíbulas, a mandíbula superior e a mandíbula inferior, a arcada superior e inferior. Elas são parecidas, mas não são iguais. Que a lei da analogia, ela prega exatamente isso. Tem a semelhança entre as coisas, mas não a igualdade. Então, no princípio binário, que é esse representado pelo Arcano 2, ele é observado nas colunas também e nos chifres do crescente lunar, como falamos, né, há pouco. São duas forças iguais, mas em direções opostas, condicionam o equilíbrio. As manifestações só são produtivas devido à existência de uma oposição. Então, as coisas só se tornam relevantes na vida da gente quando encontra obstáculos, barreiras, dificuldades, que é para nós aprendermos a superarmos, a contornarmos ou a desfazermos essas situações e seguirmos adiante. Aí, de repente, é assim, mas qual é a linha que delimita o campo positivo e o negativo no binário, né? E que os equilibra? Então, essa linha que delimita o campo positivo e o negativo no binário, essa linha ela pode ser deslocada. Todo mundo aqui conhece o que é um equalizador, né? Que é aquele instrumentozinho que a gente desloca o botão, né? Antigamente era botão, hoje está mais digital, né? Aí a gente com um botãozinho a gente deslizava ele para a direita ou para a esquerda, né? Por exemplo, em relação à iluminação de um ambiente, a gente deixava com uma luz ou com menos luz, né? Mais na penumbra. E essa questão aí dessa delimitação é importante pelo quê? Para a gente aprender que em determinados momentos da vida pode ser melhor a gente se limitar em uma circunstância. Por exemplo, a gente evitar prejudicar uma pessoa. Mas daqui a pouco, depois de 5 minutos, a gente sentir que a nossa consciência nos obriga a auxiliá-la através de uma ação benéfica e elevada. Então, a gente saber que no nosso comportamento ele não deve ser estanque, não. Ele é passível dele ser mudado, esse nosso comportamento, as nossas reações. Porque a gente tem que reagir de acordo com aquele momento do presente, aquele momento que está se apresentando para nós. E que é importante a gente saber que no plano astral, a cada vez que a gente que a gente pensa, que a gente sente, que a gente age,
a gente está formando impetuosos vórtices astrais. Esses vórtices são provocados justamente pelo poderoso esforço da vontade e imaginação. A vontade que a gente tem, o desejo que a gente tem, o que a gente imagina. Então, isso vai formando turbilhões que se espalham e crescem como trombas. Ô, gente, por favor, tem alguém com o microfone aberto? Ainda tem aquele negócio que elas fizeram assim com a cabeça, que é lembra a Índia, né? Lembra Fátima, indiante. Fátima, é você que está com o microfone aberto. Que é isso? Está passando aí Fátima, teosófica. Mas teosofia. Mas é meio esquisito, sabe? Ô, Fátima, Maiores do tarô. por favor, Fátima. Ninguém merece. Pronto, deixei ela muda. Bernadette, eu acho que ela não sabe usar, não. É melhor tu desativar. Eu desativei agora. Então, vamos lá. Então, o homem, ele cria instintivamente esses turbilhões. E esses turbilhões formam coagulatos individualizados de matéria. Então, por analogia, a gente pode dizer assim, o que a gente pensa, o que a gente imagina, o que a gente emana de energia, a gente cria nos planos sutis. Depois a gente forma e depois manifesta. Do mesmo jeito que os campos que lá a gente vê lá na Cabala, aquele mundo de Atzilut, Beriá, Yetzirá e Asirá, que é o mundo das emanações, da criação, da manifestação e da forma. O mesmo poder o homem comum ele também tem. Então, o homem emana, quando ele, através da sua vontade, da sua energia, ele cria, ele forma isso tudo no plano mental para depois manifestar. O senhor Buda já disse, com os nossos pensamentos, nós construímos o mundo. Então, cada um que tenha cuidado com o mundo que está criando, não é isso? Então, quais são os meios para conhecer o plano astral? São 2 métodos. Tem o método indutivo, que é pelo contato com os habitantes desse plano, e tem o método dedutivo, que é partindo da definição do plano astral. O método indutivo é quando a pessoa tem gabarito, tem condições e qualidades para projetar-se astralmente e transitar pelo plano astral e conhecer como é que esse plano funciona, né? E tem o método dedutivo, que eu acredito que seja da maioria das pessoas, que é a parte do estudo, né? De definições do que seja o plano astral, e a pessoa, então, vai aprendendo. E existem 2 condições que são bem consideradas dentro do ocultismo, né? Tem as astroideias. As astroideias significam o seguinte: as coletividades de ideias já condensadas, que já existem, sabe, as astroideias, e tipicamente agrupadas, elas possuem um reflexo no plano astral. Isto é, ideias que já estão assumindo uma forma, ou a gente pode dizer, são os arquétipos. Os arquétipos eles já estão lá. O que precisa ser feito é essas astroideias ou arquétipos serem captadas por metafísicos e cientistas nos momentos de trabalho mental em que surge o problema de envolver numa forma uma ideia já acalentada. Então, as astroideias é a descida desses arquétipos dos planos mais elevados, mas que eles são acessados por pessoas que meditam, que estudam, os metafísicos e cientistas, eles podem, então, ter acesso a esses planos mais superiores e trazerem para esse plano da manifestação essas astroideias. E tem também a questão dos clichês astrais. Então, os clichês astrais são o quê? Então, tudo que acontece aqui no nosso plano físico são esses acontecimentos, eles são fixados de forma duradoura como reflexos. Então, tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente pensa, tudo que a gente quer, todas as nossas atividades refletem-se no plano astral como se fossem um espelho.
através dos subplanos superiores do plano físico. Então, aqui no nosso plano físico, como a gente sabe, o plano físico é o plano mais denso da manifestação, né? Então, ele tem 7 subplanos. E tudo que é feito aqui, ele é refletido nas camadas mais superiores ou sutis do plano físico, que são, então, refletidos lá no plano astral. Então, formam-se os conhecidos pode até ter outro nome, né? Forma pensamentos, né? A teosofia usa muito esse termo, forma pensamento ou morfopensenes. O Nimebes eu conheci com esse nome, de clichês astrais. Então, a esfera astral, ou plano astral, ela não está sujeita às leis limitadas do espaço tridimensional, nem do tempo de uma dimensão, quer dizer, o tempo linear, o tempo cronológico, esse que a gente vive aqui, nesse nosso mundo denso. Então, ali podem ser encontrados clichês de acontecimentos passados e futuros. Tudo que a gente está fazendo está sendo refletido lá a cada momento, a cada instante. E tem tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecer. Só que tem algumas condições assim que são bem interessantes. Então, cada desejo, cada medida tomada no plano físico pode, em parte, modificar os clichês do futuro e até apagá-los. Na realidade, não ocorre esse apagamento, não. O que ocorre é que você deslocou o seu foco de atenção em outra direção. Então, aquela situação futura, ela já não entra mais dentro do seu campo de ação. É como se fosse um V. Você imagina aí um pontinho e um V que se abre para frente. Então, o seu campo de possibilidades de ações no futuro pode ser detectado através desses clichês que vão se formando à medida que você vai progredindo e caminhando. No entanto, quanto mais alto for o subplano astral, no qual se encontra o clichê do futuro acontecimento, menos possibilidade haverá de ser ele modificado e mais infalível será a sua predição. Então, enquanto forem coisas assim que são repetidas vezes, né, pensadas, desejadas e feitas, então maior vai ser a possibilidade daquilo realmente vir a acontecer. Então, a gente considera os cientistas como caçadores de astroideias, quer dizer, dos arquétipos que já existem lá no campo da consciência, enquanto que os clarividentes são os caçadores de clichês astrais ou de formas de pensamentos. Aí a gente pensa também assim, porque diante de uma palestra tão simples e elementar como essa, a gente tem que buscar assim trazer alguma coisa que diga o que é que isso vai melhorar a minha vida, né? Então, como é que a gente se liberta de entes ou lavas do plano astral? E é bom que a gente saiba que esses entes ou essas formas de pensamento, ou esses clichês, essas lavas, né, do plano astral, são construções nossas mesmo, né, da coletividade humana. Então, são 3 maneiras de você se livrar dessas lavas do plano astral. Então, tem por um esforço consciente da vontade para não se submeter a ela, né? Você quer realmente se livrar daquilo. Então, é como se fosse um pintor que olha com desprezo para uma obra sua mal pintada. Ele fez aquela obra, mas depois ele achou aquilo desprezível, né? Então, ele não olha, né? Ele despreza aquilo, ele evita aquele contato. Ele, então, se esforça conscientemente para não se associar, né, com aquela figura. A outra maneira é a concentração do pensamento e da imaginação sobre outro assunto, outro desejo. Aí, fazendo analogia novamente com o pintor, é o seguinte: é como virar as costas para um quadro que fere a nossa sensibilidade. Então, você está olhando, está lá numa galeria e vê uma pintura, um quadro, e você não gosta, você vai ficar olhando aquilo? Não, você vira as costas. Então, dê sua atenção para outra coisa.
É assim que se livra das lavas, né, do plano astral. Você se esforçar conscientemente para não se submeter a ela, concentrar seu pensamento e imaginação exatamente num assunto oposto àquele que está sendo exibido por ela. E ele também diz assim, a oração é a forma mais aconselhável. E 3 é a destruição das lavas com uma espada mágica. Aí entra aqui mais um pouco de teurgia, né? De magia, que é utilizando o poder realizador e o apoio do plano físico. Então, no poder realizador, como nós vimos lá no Arcano 1, a gente tem que ter um ponto de apoio no plano físico. Então, a pessoa pode destruir essas lavas até com a espada mágica. Você ter, de fato, uma espada e você, então, programá-la para destruir essas lavas que estão povoando aqui o seu campo, o seu meio, o seu entorno, digamos assim. Aí existe uma magia própria para que isso seja feito. Você não precisa exatamente ter uma espada, né? Mas pode ser uma faca, um punhal, algum objeto que você reserve especialmente para isso. Então, novamente, fazendo uma analogia com um pintor, com uma pessoa que... Esse processo assemelha-se à destruição de um quadro indesejável, rasgando inteiramente a tela na qual ele foi pintado. Então, a primeira é a pessoa não querer olhar para o quadro, o outro é a pessoa virar as costas para o quadro, dirigir a sua atenção em outra direção. E esse outro é a pessoa pegar aquele quadro e destruir, que aí de vez ele não vai mais importuná-lo. Então, agora a gente vai entrar no Arcano 3, que é Gimel, a Imperatriz. O valor numérico é o número 3. Então, fazendo uma análise bem sucinta da imagem, nós vemos essa mulher sentada também sobre um cubo no topo da esfera do nosso plano terrestre. E com o pé esquerdo ela pisa um crescente lunar. É a imagem, para mim, é a imagem mais bela dos arcanos. Ela tem muita luz, muita claridade, tem uma coroa de 12 estrelas, e essas 12 estrelas representam o zodíaco, né? Os 12 signos do zodíaco. Segura um cetro na mão esquerda e na mão direita um broquel. Nesse broquel existe um desenho de uma águia e essa águia está voando e tem no bico uma cruz de braços iguais. A mão esquerda, né? Esse broquel tem a forma triangular, com os ângulos arredondados, e ela está dirigindo a ponta inferior para a terra. E, se prestar bem atenção, você vai ver que, apesar de estar um pouco encoberto, essa mulher ela está num estado de gravidez, ela está esperando, está prenhe, né? E o cetro de ouro que ela segura no braço direito possui o símbolo do planeta Vênus no seu tempo. A coroa com as 12 estrelas refere-se aos signos do zodíaco. A correspondência astrológica é o planeta Vênus. As emanações são construtivas graças ao amor. É o amor que vence as dificuldades do ambiente. E o hieróglifo de Gimel, que é o Arcano 3, é uma mão que pega. Quando vocês tiverem a oportunidade de ver a imagem, que eu não sei por que não está passando aqui, infelizmente, parece uma mão segurando alguma coisa aqui, um canal. E é exatamente isso, é um canal, né? É um canal que pode absorver qualquer coisa. Ele também, esse canal, ele alude à última etapa no processo do nascimento. Quando alguém, qualquer ser da espécie, né, dos mamíferos, não apenas humanos, mamíferos de modo geral, o canal do parto, né, está representado por essa figura aí. Aí uma coisa que Mebs coloca e que é bom, vou deixar aqui para vocês refletirem,
nada se cria, tudo nasce. Então, quem estudou um pouquinho de hermetismo, quem leu Caibalion, Corpus Hermético, coisas assim desse tipo, vê como fica fácil a gente compreender essa frase. Nada se cria, tudo nasce no campo da consciência, onde existem todas as infinitas possibilidades, tudo já se encontra lá. Então, ninguém inventou nada, ninguém criou nada. A gente que tem acesso e passa, então, a criar, formar e depois manifestar, fazer nascer aqui nesse nosso plano. Pai, mãe e filho, o ativo, pai, o passivo, mãe, eles são neutralizados pelo andrógeno, que é o filho, né? Então, cada processo de nascimento ou emanação, seja qual for, deve ser real para a própria pessoa que faz nascer ou emanar. E, assim, embora a figura seja feminina, embora a barriguinha dela esteja crescida nessa figura, embora nós estejamos falando em pai, mãe e filho, quando no processo mágico todos nós somos pai, mãe e filho ao mesmo tempo. Então, nós estamos constantemente gestando nossos pensamentos, nossas ideias, nossas emoções, e estamos parindo aqui no nosso mundo de manifestação as nossas ideias, as nossas desejos, né? Nosso desejo aqui nesse mundo de concretude. Caso contrário, o nascido ou emanado não pode tornar-se real no plano de manifestações vitais. Que uma fórmula de sugestão, para ter força, deve ser emitida sempre no presente. E aqui é outra dica de teurgia também, né? Quando você quiser realizar alguma coisa, diz, no futuro e tal, eu quero isso e isso. Não, você tem que gestar e parir tudo como se fosse aqui e agora. Que é o único momento, né, que existe, na realidade, é esse. Então, esse arcano 3, ele é a própria lei do ternário. E essa lei do ternário, ela é geral, é universal. E onde é que nós vemos trindade? Em tudo. Por exemplo, vamos pegar Deus Pai e Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Pai é quem? É Deus em Deus. O Deus se manifestando na humanidade é o Deus Filho. E o Deus manifestando-se na natureza é o Deus Espírito Santo. E existem 3 modos de busca de Deus pelas almas. Tem Deus Pai, que é pelos caminhos metafísicos, Deus Filho, dentro do coração do homem, formando uma fraternidade, e Deus Espírito Santo, que é conhecido pela contemplação da natureza e aceitação de suas leis imutáveis. Um outro ternário, e aqui eu vou, se vocês pensarem, vão descobrindo muito ternário por aí, mas o ternário temporal, quer dizer, presente, passado e futuro. É o presente que delimita o campo do passado e o campo do futuro. O presente contém em si todos esses 2 aspectos. Tem o presente em si, tem o passado e tem o futuro nele mesmo. Quem determina o futuro é a humanidade, pelo seu livre-arbítrio, pela vontade coletiva. A natureza, regida pelo passado, determina suas manifestações chamadas destino. Seu instrumento é uma fatalidade inexorável, é cristalizado, é passivo. Enquanto a natureza determina o passado ou destino, a humanidade determina o futuro. Então, tudo está em nossas mãos, como vamos conduzir as coisas. E eu quis trazer também para vocês o triângulo místico de Faber d'Olivet. No topo do triângulo, nós temos a providência do lado direito como positivo à vontade, e do lado esquerdo
a fatalidade, o destino, né? No polo negativo, no polo positivo, a vontade, no polo negativo, a fatalidade. Então, a providência, com sua luz, ilumina o presente. A vontade humana vai criando o futuro, e a fatalidade é o inexorável passado. Então, se a vontade humana se une à influência iluminadora da providência, eles tornam-se mais fortes que a fatalidade, e durante esse tempo, a história da humanidade ela ganha um caráter evolutivo. Então, se tem a providência iluminando tudo, trazendo luz para aquele momento, consciência. Então, pela vontade, você se associar com a providência, você vai tornar esse período da história humana, ou mesmo da sua história pessoal, um caráter evolutivo positivo. Mas, se a vontade humana entra em conflito com a fatalidade, o resultado não pode ser previsto, porque depende de que lado há mais força. Se a pessoa tem mais vontade do que aquilo que a fatalidade traz, então vai ser algo mais positivo, embora não seja plenamente positivo. Se ela entra em conflito com a fatalidade, e a fatalidade está se mostrando mais forte, a pessoa não tem uma vontade inquebrantável, então a fatalidade vai engolfar a vontade e a pessoa vai se tornar submissa, completamente submissa àquele destino e ficar lamuriando a vida. E a gente também pode empregar esse triângulo místico de Faber de Olivetti também a questão de consciência, vontade e karma. Em cima, no topo desse triângulo, a gente, em vez de colocar providência, colocar consciência. No polo inferior positivo, continua a vontade, e no polo inferior negativo, a gente coloca o karma, né? Então, a consciência, ela é neutra. Ela é aquele binário que começa e se polariza, né? É o triângulo do grande arcano. Então, a consciência ela é neutra, ela não leva nem impede de ir. Ela apenas ilumina o caminho, mostrando como neutralizar o binário bem e mal. Ela está ali, ela não vai dizer venha por aqui, ou então vá por aqui, evita. Não, ela apenas traz a sua luz para mostrar. Quem vai dar os passos na direção A ou B é o próprio sujeito. Então, a vontade do homem, que é o binário positivo da base desse triângulo místico, ele determina o futuro, mas suas possibilidades são limitadas pelo que se chama de karma. Quantas vezes a gente quer realizar alguma coisa e se vê tolhido porque existem outras condições, circunstâncias que nos impedem, né, de avançar. E a gente pode conseguir vencer muita coisa se a gente tiver essa vontade férrea para superar, né? Mas, às vezes, as consequências de erros de encarnações precedentes manifestar-se-ão como condições de vidas menos favoráveis. Então, mesmo que você tenha essa vontade forte, o karma, que é resultante de encarnações passadas, pode ser que não lhe deixe numa condição muito confortável. E, em relação à polaridade negativa, o karma pesado, né, quando ele é bem pesado, ele não podendo ser pago com os esforços exclusivos da vontade, ele é pago, em parte, pelo sofrimento. Este é, às vezes, tão grande, o sofrimento é tão grande que basta para saldar uma boa parte de sua dívida, mesmo quando ele continua passivo e mal intencionado durante a atual encarnação. Então, esse karma pesado, ele pode ser revertido se a pessoa unir a sua vontade com a luz da consciência para que aquela condição seja plenamente aceita e ele possa superar aquela situação na qual ele se meteu, né? Pode dizer assim.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Rômulo? Não? Não. Pronto, gente. Olha, por hoje é só. Vocês sabem, são 22 arcanos. Então, para não ficar muito cansativo, eu tive que dividir. E hoje eu só trouxe esses dois, né? E mesmo assim já ficou um pouco longo. Na próxima vez, eu irei começar, então, com o arcano 4, que é o Imperador. E aqui eu vou terminar a gravação.